Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Nós estamos hoje aqui no primeiro workshop de 2018 para conversarmos sobre as fotos da Dani Durkheim, que é a gratificação do prazer de apresentar, fazer grande cultural dela em São Paulo, que seja a primeira no mundo todo. E nós vamos falar de diversas aqui, os dois curadores, o Cássio Vasconcelos, da Paula Braga, e o nosso objetivo, Jorge Desmora, o curador da cidade de São Paulo, da fotografia. E vamos ouvir esse tema. Bom, queria começar então, porque eu tenho aí uma felicidade enorme de estar conversando com o Diógenes Cássio, um curador, um fotógrafo também, que eu tive o prazer de dividir a curadoria, e um prazer enorme falar sobre a obra da Dani. Uma obra que eu venho acompanhando há uns 2 anos, eu sou de qualquer ritmo de arte, fazer esse acompanhamento próximo, e ver uma obra nascer, ser produzida, desenvolvida. E a minha leitura da obra da Dani, que eu quero compartilhar hoje com vocês, e precisa também para essa conversa, é uma leitura muito teórica, né? Muito baseada em textos que a gente troca, a gente estuda. E tudo começou nas nossas conversas quando eu conheci o trabalho que a Dani vinha fazendo com os mundos hipotéticos, que são essas paisagens imaginárias. E conversando com ela, eu comecei a perceber o interesse da Dani em registrar a simultaneidade de coisas que acontecem no mundo. Então, eu sabia que a Dani era uma fotógrafa e viajava muito, tinha estado em 60 países, registrando imagens desses países. E o que ela me trouxe nas primeiras conversas foi uma percepção de que coisas acontecem ao mesmo tempo no mundo. Então, quando a gente está aqui, tem uma pessoa mental fazendo, lavando uma roupa, né? Uma das nossas primeiras conversas, a gente tinha voltado de uma viagem onde ela foi ver a travessia dos Hindus, né? Os bichos ali na África que atravessam o rio. E eu pensava, nossa, eu estou aqui conversando com ela, e nesse momento tem um Hindu atravessando o rio. E a conversa foi me levou por essa ideia de que a fotografia ela realmente não capta o todo que é o espaço, que é a experiência humana. Porque a experiência da Dani, naquele momento, era saber que ela estava atravessando o rio e que naquela hora eu não estava atravessando o rio. Então, como seria possível uma fotografia que juntasse tudo isso ao mesmo tempo? E aí tivemos conversas sobre possibilidades da representação e atualmente o meu mote de pensamento, que é uma crítica à perspectiva linear e a câmera fotográfica como reprodutora desse esquema de perspectiva linear que foi tentado em 1920 e até hoje que define a nossa forma de ver o mundo. Define de um jeito tão forte, 600 anos, que a gente acha que uma paisagem, uma cena, tem que ser aquele quadro parado, onde tudo é muito fixo, onde todas as linhas conversam em ponto. E aí fomos conversando muito sobre isso nos nossos encontros, e a Dani, a partir de uma conversa breve, ela tem soluções para gerar uma imagem que desafiasse esse modelo de representação do mundo na cientista. A câmera fotográfica até hoje faz isso, porque uma leitura só para entrada de luz, chamada objetiva, eu falo que não devia chamar objetivo, ela não reproduz objetivamente o mundo, ela reproduz o mundo a partir de uma convenção geométrica de representação. Se chamava uma convestiva, não uma objetiva. Né? A gente não percebe mais isso já está naturalizado no nosso olhar.
Com isso, a gente vai perder partes da experiência de estar no mundo. E a Dani, então, ia trazendo essas soluções para a imagem, no sentido de gerar uma imagem amplificadora da experiência de mundo. E é a partir daí que surgem os trabalhos do mercado, os experimentos, que a gente vai conversar mais aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Mas a minha leitura sempre é, durante essas fotografias, como essa busca, essa luta contra o aparelho, essa luta contra as limitações do aparelho e as limitações de um sistema rígido de representação. E você, como fotógrafo, também vem desafiando, né, esse sistema, fazendo composições que o Jorge está chamando de pós-produção. Né? O que eu acho interessante é quebrar barreiras ou limites. Eu gostei muito do trabalho dela, porque isso entendeu que eu conhecia pouco, conhecia alguns atrás, e agora, quando eu fui convidado para o material dela, eu surpreendi. É um trabalho que está muito evoluído, muito interessante, muito forte, que tem essas questões todas dos limites que você precisa fazer, já fotos elas traz, mas tem um rosto dela muito forte, a pessoa tem uma coisa muito olhar, super interessante que o trabalho dela está provocando e eu gosto de várias séries nesse trabalho. Então eu acho interessante como esses trabalhos que são diferentes, eles começam muito bem. São todos de comunicação muito forte, muito forte, de trabalho network, muito interessante. Várias séries trabalhando essas possibilidades de expansão do olhar. Vários durante, se vê a foto para lembrar a gente, a pessoa a Dani. Então, isso é bem. Jorge, você acredita no seu trabalho não é mais fortalecendo o chão, não? Não, eu acho que é ótimo. Não. Meu Deus. Eu não sou normal. Quando você faz um canal de imagens, eu acho que, por exemplo, eu não conhecia o trabalho para mim tem uma coisa muito mais grande, até porque a função é criar uma outra cidade, criar outro mundo, a velocidade desse game nosso, dessa busca nossa, criar que seja boa, o fato de levar a imagem e essas telas que tem a imagem, essas sobreposições, para uma questão de retrato. Segundo, de um momento em que ela escolhe que a reprodução dos olhos dela sobre os olhos do personagem precisava ter um momento onde fosse finalizado, foi isso que ele falou, uma unidade entre essa pessoa e a outra, que ela não suportou mais. Eu acho isso incrível, absolutamente humano, normal, mas é interessante que ela tenha recuado para que o Heraldo pudesse aparecer. A terceira coisa que me interessou bastante é o fato de a própria ainda as políticas do Brasil, acho que a gente fala um pouco sobre a questão da imagem, entre a fotografia e a imagem. E assim, tem muito trabalho ligado a isso que a gente procura, que a gente busca a célula. Eu não sou fotógrafo, eu estou fotografia e eu tenho um trabalho na Utópica, que é feito com o celular, mas é a partir de um livro. Aquilo é uma pesquisa para o livro. Então, você fotografa e você expõe. Agora, o fato de você saber o que você expõe é essa grande diferença entre você ver e enxergar.
Então, eu acho que aqui tem uma situação muito próxima da imagem. Eu gosto profundamente da câmera estática, da fotografia de memória, me interessa muito, me emociona bastante, me emociona profundamente, e gosto também dessas variações. Eu acho que tem uma situação, assim, percebo que tem uma situação segura. As novas cidades, elas existem e vão acontecer cada vez mais, essa questão de fusões de imagens, mas o meu encantamento maior é verdadeiramente pelos retratos, pelo fato de você se reconhecer diante de cada um deles, de você se perder diante de cada um deles, de você fotografar fora do Brasil. É muito difícil, eu penso que é muito difícil ser fotógrafo, cada vez mais, e muito difícil você encontrar um outro em um país que não é o seu. Eu não tenho absolutamente nenhuma afeição pela como chama esse negócio? Do mundo todo? Que todo mundo é igual? Globalização. Desse ponto de vista. Porque, por exemplo, eu pesquiso no interior do Ceará e as moças estão todas iguais. Eu pesquiso no sertão de Pernambuco e as moças estão todas iguais. Os homens não, porque os homens é outra coisa. Então, esse fato da ideia da moda da globalização, eu acho que ele se dilui quando você chega num lugar como a Índia, por exemplo, quando você vai para o Oriente, ou quando você vai para outros países que são absurdamente diferentes do nosso pensamento, da nossa pele, do nosso movimento. Eu acho que os retratos têm muito isso, além dessa possibilidade de você trazer uma imagem dentro da outra, que no fundo, é o que a gente sempre busca, né? Até por uma questão de respiração, até por uma questão de, digamos, sobreviver diante desse mundo despencando que está do nosso lado. Então, há um silêncio, por isso que os retratos me pegaram muito mais, porque existe um silêncio ali contido que me interessa bastante. Me interessa muito o barulho das cidades, é com isso que eu trabalho. Mas a simbologia do olhar é uma coisa muito difícil de se ter. E quando você faz um retrato é sempre um abismo. Ou ele acontece ou ele não acontece. Então eu sinto muito isso nos retratos e a forma como foi feita as ampliações. Acrílico é fatal, acrílico é uma coisa tenebrosa, poderia não ter dado certo, né? Poderia ter, essa luz é uma luz difícil, porque é uma luz chapada, uma luz branca, mas deu tudo certo com as ampliações. Se você tira essa luz e bota um refletor e faz uma luz dramática, a discussão é outra coisa. Ela ganha outro ritmo, outro silêncio, outro tipo de perspectiva. Então, acho que os curadores fizeram algo... o que também é muito difícil, né? Você chegar a um ponto onde tudo dá certo. Logicamente que a gente vai gostar de uma coisa... E tem dois... Me parece assim que tem um grande público que gosta de paisagens, de imagens, de cidades. Não há uma divisão muito grande sobre isso, muito mais reflexivo aqui e aqueles planos mais abertos. É um conjunto de imagens que eu penso que o que é que virá depois? Esse é o grande barato para mim, a grande pergunta, o que é que virá depois? Porque a partir dessa questão de que a fotógrafa já silenciou diante dos próprios olhos, o que é que ela vai fazer em seguida? Se ela já foi para 60 países. Né? É isso. Vocês não vão perguntar nada, não? Eu queria a própria fotógrafa falar. Pega o microfone, por favor. A Benício. Não, mas das observações que eles fizeram, você tem alguma coisa a dizer? Por exemplo, o Diógenes te fez uma pergunta. Diógenes te fez uma pergunta, que era uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde te perguntar. E o que vem depois? Isso é um pânico, né? É uma coisa que eu converso muito com a Paula, porque isso tudo é muito novo, né? Eu tinha um trabalho muito grande com uma fotografia documental, completamente diferente. E agora isso nasceu
e a fotografia documental, eu continuo adorando a série sobre Cuba, enfim, mas a gente quer mais, né? Quer buscar mais coisas. Então, eu falo para a Paula, e agora? Acho que foi sorte de principiante, será que... E ela me acalma muito. E então agora continua essa pesquisa, né? Estou pensando muito nas paisagens e de como poder ver todas as coisas ao mesmo tempo, como registrar isso. Então, continuo estudando. Vamos ver. Eu acho também que tem um elemento imprevisível, né, no trabalho de qualquer artista. E o que é bacana nesse trabalho é essa imprevisibilidade. A fotografia é uma força da natureza que nem o furacão, o vulcão, e ela própria vai te apresentando as coisas para você fazer. Pelo menos tem sido a minha experiência, pessoal. Acho que do Cássio é a mesma coisa. Você faz um trabalho que você vai e puxa um fiozinho, quando vê é um tapete inteiro, né? Que você está tecendo de novo com aquele fiozinho de nada. Então essa coisa do futuro é muito interessante, mas eu acho que vem naturalmente. Né? Também é muito bonito que ela pense que é principiante. Né? É muito bom isso. Não ter algo fechado. Sei que aqui, como a gente estava conversando, né, com a Camila, tem 3 exposições, pelo menos, né, Ju? Está num espaço muito grande, que deu para instalar todas as obras que vinham sendo desenvolvidas nos últimos 2 anos, mas essa série aqui é uma exposição sozinha, né? Sim. Aquela ali é uma outra também, junto com os retratos, com as caixinhas de acrílico. Então, é um 3 em 1 quase aqui várias produções. Então, o que vem depois é a primeira exposição. A primeira individual é prospectiva. A primeira individual é prospectiva, né? Mas você sabe também que tem outra coisa que eu fico pensando muito, assim, eu queria não trabalhar mais, ficar só pensando, mas não dá, porque eu não tenho grana. Então, mas assim, algumas coisas dava para fazer, assim, porque eu acho muito difícil esse mundo que a gente vive. Muitas vezes a gente não dá conta do tempo e com tudo isso que está em volta. Por exemplo, há 2 semanas atrás teve aquela barbaridade no Rio de Janeiro, ok. Aquela barbaridade vem se repetindo, aquela é a 5ª vez que a comoção, nossa comoção, e foi muito bonito, as pessoas terem ido para a rua. Cadê o resultado disso? A gente vai ver quando. Tem, mas vai levar um tempo. Eu moro num bairro que se chama Campos Elíseos. Os Campos Elíseos, eu sempre fico pensando numa coisa que é o seguinte, os políticos, a gente sabe quem são os políticos, não vamos entrar em... Eles dizem que há uma grande mudança no centro da cidade, que o centro está mudando. O centro não está mudando coisa nenhuma. Não tem mudança nenhuma no centro da cidade. O que tem no centro da cidade agora, de real, do ponto de vista de mudança, são 2 SESCs. O 24 de maio e o SESC que eu fiz numa exposição agora do Paulo Freire, uma exposição bonita, que é do lado do mercado. Estou falando do ponto de vista de equipamentos, desse cuidado que você tem com a cidade. Construir prédio não é mudar o centro da cidade. A população do centro da cidade está muito mais abandonada do que antes. Isso é material de trabalho profundo. Segundo, esse bairro que eu moro numa rua chamada Alameda Eduardo Prado. Você não dá mais, é início da Angélica, do lado de cá. Você não dá 10 passos sem uma pessoa lhe pedir dinheiro, comida, um refrigerante, um biscoito. E daí foi que eu pensei a fazer esse livro e essa série que chama Fashion Abandonado, que são os moradores de rua embrulhados com o que eles têm para dormir, com o que lhes resta. Ou seja, tudo isso está em nossas mãos. E tudo isso, a gente diz que dói. Em mim não dói, vou ser bem sincero. Eu fotografo e eu acho que é um grande engano você ter essa coisa da bondade pública e é humano que você siga a sua vida. Porque se um dia você estiver ali, o outro vai passar e vai seguir sua vida também. Esse contraste de humanidade, que para a fotografia é muito bem-vindo. E eu sempre que vejo uma exposição, eu sempre que converso, tenho a oportunidade de conversar assim com
com pessoas que refletem sobre isso, eu fico pensando como é que nós, no caso da fotografia e da imagem, vamos dar conta disso. Você sabe, eu penso muito sobre isso, mas eu não penso sobre abordar um tema. E abordando esse tema será visível e haverá uma mudança social. Eu penso muito sobre alteração na estrutura da imagem, alteração na linguagem que é a imagem. E como essa alteração na estrutura pode alterar também estruturas de pensamento. Esse, assim, é o grande mote da minha relação com arte. Ou seja, como repetir um padrão de fotografia, aquela fotografia que é sempre tirada do mesmo jeito, aquela fotografia que sempre retrata o outro ali separado de mim, na minha frente, como se eu estivesse olhando por uma janela. Como isso conforma a cabeça, como isso conforma a visão de mundo. A partir do momento em que surge uma fotografia, que ela é em camadas, que ela mostra uma simultaneidade do eu e do outro, do fotógrafo, do fotografado, do espectador, como é que isso altera a minha experiência de mundo? E aí sim vai ter uma alteração social qualquer, né? Então, o meu grande apreço por essas experiências que a Dani tem feito é isso. É porque ela está tentando alterar a estrutura daquilo que a gente conhece como imagem fotográfica. Ela está nessa pesquisa, nessa luta por uma estrutura nova para a imagem que gere uma estrutura nova de pensar nas pessoas. Eu acho também tem um santo aí, Deus. Diz que Deus é como a mãe com um copo de leite, com uma bacia de leite. Para uns ele faz queijo, outros tem doce de leite, outros faz cocada, cada um manteiga, cada um vai usando o leite da maneira que lhe é peculiar, né? Tanto socialmente quanto intelectualmente. E essa é a grande riqueza da fotografia, né? E você tem todos esses caminhos a serem seguidos, né? Que no fim, você está falando uma coisa e eu acho que o que o Jorge está dizendo vai chegar onde você está falando, e o que você está falando chega onde ele está falando, né? Porque a gente está vivendo esse século XXI em que a fotografia virou a pintura. Hoje a pintura do nosso tempo é a fotografia. Então, tanto ela pode ser social, como estética, como revolucionária, como, né, tem todas essas possibilidades que são riquíssimas. Né? Yeah. Quem foi ver a exposição do Chico Alckmin? Então, eu estava ouvindo vocês todos e me ouvindo também, mas ali tem a simplicidade, né? Tem o belo, e a gente parece que não se conforma mais só com o belo, a gente já não aceita mais o belo. Mas o que tem naquela exposição mostra o quê? Que ele era um cronista da época, né? Ele está mostrando... Não, claro que não. Sim. Ele tinha uma coisa a favor dele. A época. E outra coisa que ele tinha a favor dele. Ele tinha, à época, um estúdio em Minas, desculpe. Não, Mas um estúdio criado por ele, montado por ele. Aquele... Hã? Mas é incrível que você está falando, tenha falado dele, desculpe, porque os irmãos Vargas fizeram a mesma coisa. E aqueles que você mostrou na Pinacoteca... Os irmãos Vargas, Chambi fizeram a mesma coisa. Chambi. Os fotógrafos do Mali, de Bamako, fizeram praticamente a mesma coisa. No caso dele... Os farmers nos Estados exatamente, Unidos. no caso dele é que é um tesouro encontrado dentro de caixas de sapato. Isso que é genial. Tem muito a favor dele é a autenticidade daquelas pessoas que estão pousando, Sim. porque elas não são imagem, elas são gente. É gente posando para a câmera fotográfica. Mas, Hoje, Paula, a ele gente se considera capturou um imagem. negócio, ele capturou um negócio que todo mundo faz. Lembra que tiveram que... Que todo mundo gostaria, né? Que começou a fotografar porque era obrigado a ter um retrato na carteira de trabalho. Todo mundo foi fotografado. Esse cara fez um troço que só ele fez.
ele tinha um grau de sofisticação. Sem dúvida, claro. Mas você sabe de onde vem isso, né? Desculpa, da simplicidade. Você só é sofisticado para mim se for simples. Eu estava querendo chegar. Só isso. Aí A gente já não simplicidade. suporta mais ser simples. Você não pode mais ser simples. Porque certamente ele não estudou, né? Cada ângulo, o que ele queria, ele estudou a luz, né? Ali a gente vê que ele Tem luz, tem a pose, que ele controlava a luz. Tem o cenário, tem tem tudo o cenário que cenário, ele pintava a tudo mão. Exatamente. Deixa eu te falar uma tem coisa. muitas Mas era direto, né? Acervos como o dele, tem muitos no Brasil. Certamente. Não é pouco não, são muitos. Dentro da caixinha de sapato, que ninguém sabe. Isso é outra coisa que a gente não tem. Projeto, se tem, eu não conheço, que possa propor pesquisadores, curadores verdadeiros. Estou falando de pessoas verdadeiras, que cheguem lá e que pesquisem, que possam resgatar tudo isso. Ele foi encontrado assim. Agora, gente, aquilo é uma foto ampliada, né, com 1,80 m de altura, e ele não pensou em fazer na época dele, né? Então, isso daí tem ele, isso é um jogo, tem mais uma pós-produção também ali, fazendo a gente ter contato com aquilo daquele tamanho, né? E as fotopinturas? O original? As fotopinturas. Não é? Quer dizer, também era uma coisa sem projeto. Aquilo eram fotinhos de documentos. E que restou um no Brasil, que é o mestre Júlio fazendo. Então, mas o mestre Júlio já faz isso usando o Photoshop. Sim, porque ele não pôde pagar porque ele tinha uma... não sei se está saindo. Não, está tudo... ele não pôde pagar os 6 funcionários dele do estúdio. Então, a partir daí, como ele não podia mais pagar na casa dele, ele demitiu, né? Ficou doente por conta disso. E aí ele começou a ir para o Photoshop. Ele me disse que os fotógrafos não sabem usar o pincel. Eu não sei nem o que é Photoshop. Se você me mandar, não sei. Mas diz que os fotógrafos não sabem nem usar o pincel. Por isso que os trabalhos que tem Photoshop são muito mascarados. Pessoalmente, eu acho que a fotopintura no guache é outra coisa. A dos anos 40, 50. Aquela exposição que a gente fez aqui era outra coisa. Ali era Thelma Saraiva. Thelma Então, Saraiva. Tudo isso é uma evolução. O que a gente está vendo aqui também é uma evolução desse tempo. Né? Eu tentei isso. Não é falta de capacidade, é outro tempo. Você está vivendo numa outra época, né? Isso é bom, é outro interesse. Sem dúvida, Você só expõe os originais, né? É. No caso do Photoshop, não, você pode fazer expograficamente algo de outra forma, Claro. como acontece, como foi comentado na exposição do Chichico, que você não é que pode, você é compelido a descontextualizar aquele trabalho e fazer uma mega ampliação, que é algo que, na hora que o fotógrafo olha essa foto, ele vai começar a achar 4 trilhões de erros naquilo. Mas por Foto quê? porque jamais ele gostaria que aquilo fosse ampliado daquele tamanho. Ele morreria, talvez, se ele Não foi visse por daquele aquilo, tamanho. né? Mas por que isso? Nós Por causa estamos do em outro. outra época, então. Por causa do público. Isso também é uma coisa que se observa. Isso que Cláudio falou, que você falou. Porque existe hoje uma supervalorização do trabalho comercial, do publicitário, etc. e tal, mas colocando ele num outro contexto, para ser visto para outros públicos. É Né? Chico Alckmin século XXI, né? Porque nós não somos simples. Nós somos exagerados, tudo tem que ser gritado, né? E às vezes- é aquela foto de 1,80 m. Esse simples no estúdio, tem que lembrar, no estúdio, ou seja, é o falso. O falso, ele empresta a jaqueta para o cara que nunca vestiu um paletó na vida. Então, tudo aquilo é falso, absolutamente falso. Mas feito de uma forma verdadeira. Né? Esse que é o diferencial dele. Né? Não que ele capturou alguém no seu ambiente, nada disso. Tudo é absolutamente fake. Sim, mas a história do estúdio é justamente essa. Você vai até o estúdio. Ele isso só que você tá fotografava no estúdio. Só fotografava no estúdio. Araci, José Esteves Gomes, você viu a exposição lá na Pinacoteca, que eu achei em caixinha, ele só fotografava no estúdio. Quando ele não teve mais o estúdio no interior da Bahia, ele fez o que os fotógrafos africanos fazem. Botou uma coxa e aí as pessoas iam lá. Aí sim, não tinha nada disso, nem o paletó, nem a calça. As pessoas iam e paravam na frente da câmera. Ele fazia pá e você morria vendo a foto. De tão bela.
Mesmo assim, a pessoa se comporta de outra forma na hora que ele foi enquadrado com esse fundo, né? Não é tanto quanto A no estúdio, questão, luz sem artificial, dúvida, é a lógico. questão da fotopintura tem uma coisa que ainda existe no Ceará, em Fortaleza mesmo, na capital. Fortaleza, ele mora em Fortaleza, mestre Júlio, numa cidade perto da Aldeota, num bairro perto da Aldeota. Que é o seguinte, ele tem o cara que ainda faz as mãos, os anéis, as joias, os brincos, a gravata, o paletó. Restaram, todos têm 80 anos. É lindo isso. E remete a Virgínia Rodrigues, né? A Virgínia de Medeiros. De Medeiros, é. Essa artista que perguntou para as pessoas, fotografou a pessoa e falou, como você quer aparecer na foto? Ah, eu quero estar linda, com o cabelo liso e uma flor aqui do lado. Aí o fotopintor fazia do jeito que a pessoa É isso, pedia, ele mandava os bilhetes. Eu e orientei. E aqui, trazendo de volta, eu vejo muito isso. A Dani se colocando, quando ela põe o olho dela ali, ela está se colocando como indiano, como nepalesa, não é? Se misturando com essa imagem do outro, que pra gente é uma coisa completamente exótica, mas aí ela vai lá e ela, não, eu quero ser isso. Assim como aquela moça pediu para a artista que ela queria ter a flor no cabelo, o cabelo penteado daquele jeito, né? O outro queria ser um intelectual, então o fotopintor, o pintor com os óculos ali, né? E então essa fusão com o outro, eu acho que tem um potencial interessante nessa expansão de forma de estar no mundo, né? De subjetividade, formar uma subjetividade mais aberta ao outro. Cássio não fala, não? Não, eu falei um pouquinho, mas Ele não, fotografa. vocês falam tão bem, vocês falam tantas coisas. Fala do interessantes seu que eu quero processo, ouvir. Cássio. Eu fico pensando naquelas suas fotos aéreas e como depois você passou para as fotos de France Post, etc. A inspiração vem do que a gente vê no mundo. É muito o que eu estou vendo, mais do que de trabalho de um ou de outro. É mais as coisas do dia a dia. E um pouco assim, muito trabalho vem um pouco de uma maneira de tentar conhecer alguma coisa. Eu acho que o que a Dani tem aqui, de tentar conhecer o outro, né, e de se conhecer a si mesma. Então, por exemplo, quando eu fiz o trabalho de São Paulo, noturnos, foi uma maneira de eu conhecer melhor São Paulo. E andar a pé, meio que descobrir os cantinhos da cidade, lugares que normalmente a gente não anda. A gente não tem uma relação boa com a cidade, porque todo mundo fica preso no seu lugar, todo mundo anda de carro. Então a gente perdeu uma relação saudável com a cidade e com o meu trabalho eu tentei conhecer melhor. Isso acho que é uma coisa que todo artista busca. Então eu imagino que a Dani também foi por esse caminho de tentar entender melhor o outro, porque ela tem tanta experiência em conhecer tanta gente de tantos lugares e ao mesmo tempo ela se pondo lá, ela é uma maneira de ela se conhecer melhor também. Por que gosta tanto de viagem, por que gosta tanto de retratar as pessoas. Então acho que acaba... E ela trazendo o outro para si, né? Eu vejo muito isso. Quer dizer, o outro não sabe, mas... E a questão da intuitividade, por exemplo, o que vem depois vai acontecendo. O bacana do processo criativo é que a gente, às vezes, sabe onde começa, mas não sabe onde vai terminar. Senão... Que eu vou acumulando, é o que você falou, né? Eu vejo no mundo. Eu me sinto acumulando coisas e aí pensando o tempo inteiro, e estudando o tempo inteiro, e vendo, né, nas viagens ou aqui, tanto faz, e de repente isso nasce de alguma forma. É incrível. São questionamentos, não são as certezas. São questionamentos. E às vezes ou coisa que a gente gosta muito, ou coisa que não gosta, ou que sente falta. Por exemplo, você me perguntou do meu caso das fotos aéreas, da série Coletivo, que são imagens construídas. Em todas aquelas fotos, quem vê no meu site tem todas,
aquele pátio de carros, o aeroporto lotado, aquela praia lotada, são lugares que, no fundo, eu não gostaria de estar. Eu acho interessante eu estar de longe, lá em cima, longe, bem longe daqui. Tem aquela foto que eu chamo É Nós, que é aquela multidão, assim, milhares de pessoas, um do lado do outro. O último lugar que eu gostaria de estar era no meio daquelas pessoas. E o trabalho das florestas, Viagem Pitoresca, é um pouco assim, o que eu gostaria de ser, é o oposto. É meio uma limpeza, porque um trabalho fala do excesso, o excesso da nossa era, né? O que a humanidade precisa para sobreviver. Um monte de carro, um monte de gente, um monte de tudo, um monte de lixo, todo esse lixo que a gente produz e não é absorvido. Então, é um trabalho que eu falo muito sobre isso. E ele é super interessante, é um retrato do mundo de hoje por uma percepção, pelo que eu sinto. Não é um retrato no modo fotográfico assim de uma foto documental. São coisas que existem ao mesmo tempo que não existem. Eu criei, mas eu criei a partir de coisas que existem. E o trabalho da floresta é um pouco isso, assim, de dar uma limpada. Voltar no tempo onde não tinha esse excesso todo, tentar sentir o que aqueles artistas do século XIX sentiram quando chegaram no Brasil, né? E foram retratar a natureza do Brasil pela primeira vez, segunda vez, né? Os holandeses fizeram em 1600, mas depois ficou um bom tempo sem ninguém ter retratado o Brasil e vieram bons artistas para cá. Eu fico imaginando eles vendo a beleza da natureza tropical pela primeira vez e tentando fazer um trabalho que passasse aquilo que eles estavam sentindo para os europeus que não tinham ideia do que tinha aqui. Então é esse diálogo que eu procuro. Eu volto 200 anos, mas com a tecnologia dos dias de hoje e tento fazer essa... E o que eles fizeram foi assim... pouquinho antes da invenção da fotografia. A fotografia foi inventada logo depois e esse tipo de pintura, de registro, assim, decresceu drasticamente. A fotografia meio que assumiu esse papel. Dani, você quando viaja e você tira essas fotos, você imagina na hora o que você vai fazer com elas? Você vai simplesmente fotografando? Não imagino. É a coisa que eu acho que eu mais gosto de fazer, e aprendi muito com o Cláudio nas viagens, e que é isso, que é entrar nesse outro mundo das pessoas. E tem uma troca ali, às vezes é muito rápido tudo, às vezes a pessoa fica brava, que nem essa chinesa, e então é um desafio. Nunca penso o que eu vou fazer. Eu depois até demoro para olhar o que eu produzi nas viagens, e aí depois sento lá e vou procurando e vou pensando, mas na hora é um prazer tão grande, eu não penso nem no passado nem no futuro, é uma troca tão importante para mim. E a Dani gosta muito de viajar, mas o maior passaporte que ela tem, justamente não é o passaporte super carimbado que ela tem. O grande passaporte é a câmera fotográfica. A fotografia é um excelente pretexto para a gente ir em lugares que a gente não iria sem a câmera. Você não chegaria nessas pessoas se você não tivesse a câmera. Você ia chegar lá, oi, tudo bem? Vamos conversar? Você não iria. Então, isso que é legal na fotografia. Não, e a reação das pessoas, né? Essa fica brava, a outra avó com os nenenzinhos fica orgulhosa e feliz. Então, isso é demais, o comportamento de cada um, essa variação. Para você que gosta de viajar, a fotografia, ela, né, realmente, você faz o uso dela na viagem. Assim, as pessoas sempre falam, você está indo viajar de férias ou a trabalho? Eu nunca sei como responder essa pergunta, porque... Não dá. Não dá para responder, é sempre os dois juntos.
não tem férias, eu não quero me desligar, né? A Dani com certeza é exatamente isso, né? Não, e quando eu fui para Atacama, a gente fez uma viagem fotográfica para Atacama, e com o Feco Hambúrguer, que é meu amigo de infância. E eu falava, Feco, e aí? É uma novidade isso para mim, eu não sei, não tem ninguém no Atacama, quem que eu vou fotografar? Né? O que eu vou fotografar? E aí, obviamente, fotografei muito a paisagem, o céu, enfim, ele falava, fotografa a gente. Aí eu fui mais calma, falei, pode ser uma boa ideia, eu vou fotografar a gente mesmo. Mas sempre com a câmera e sempre buscando isso, né? Eu queria só falar uma coisa que acho que de alguma forma eu acompanho um pedaço dessa produção da Dani, né? E tem, desde a primeira vez assim que eu atendi ela e que a Paula veio, que uma coisa muito legal é que nunca ela nunca chega tipo, quero pensar em alguma coisa porque eu quero a venda, eu quero o final, ou é pelo estético, muito pelo contrário, assim. São sempre umas coisas estranhas. Não, vamos experimentar isso, a gente põe sobre aqui. Eu acho muito legal essa pesquisa da Dani, porque eu acho que para estar aqui, o que está aqui hoje, tem muito mais coisa. Ela passa por muito mais coisa. Ela vem com um monte de coisa, um monte de ideia, e testa e volta, e a Paula vem junto. E de alguma forma, eu acho que é muita coragem mesmo botar na parede, porque esteticamente, se for pensar, eu acho bonito, mas eu sei que não é uma coisa que cai no gosto de todo mundo. E essa série é um dos trabalhos que eu acho mais lindo, ver assim junto e ver essa coisa de botar o acrílico, como o Jorge nos falou, que, né, podia ter dado tudo errado e é muito legal, e se misturar no trabalho. Acho que a Dani é uma artista muito corajosa. Assim. Conta pra gente quem é você. É a Camomila. Deixa ela contar. Eu sou a Camomila. Eu tenho uma empresa que faz montagem de obra de arte. E divido o espaço com o Estúdio 321, que é um lab de impressão, que é quem fez todas as cópias. Tem o Danilo, que é isso que eu acompanho um pedaço, né? E aí a Dani chega com ideias mirabolantes, né? Não, eu quero uma coisa que dobre dentro do acrílico e tem um espelho que reflita o que... A Camomila vai lá e vai atrás da solução. E às vezes quando ela fala, a Paula tá junto, porque é muito gostoso viver isso, né? Quando eu estudo história da arte, tem sempre lá o artista falando, e aquele dia eu estava com o Mário Pedrosa, e papai, eu falava, pô, o Mário Pedrosa estava com todos esses artistas juntos, né? A gente estuda a arte contemporânea tão de longe, sem estar perto do artista. E aí com a Dani eu sinto isso também, que eu estou ali perto, quando ela tem uma ideia, ela fala, vamos comigo, ela diz, olha, hoje eu vou lá no Camomila, você não quer? Mas ela gonga também, né? Ela fala, isso não tá bom. Ela fala que é meio frustrante. Não, isso parece publicidade. É legal, né? Ficar, com todo respeito. Tá junto, né? E andando do ladinho do artista. Ela não existe. Ela não. Nara, quer fazer alguma pergunta? Eu acompanhado o trabalho de Dani. Acompanhado o trabalho de Dani, assim, desde o começo. Antes somente como companheira de viagem, ela o tempo inteiro agarrada com essa câmera, fotografando. Depois, então, quando ela começou a desenvolver seu trabalho artístico, né, conversamos, visitei com Paula e estou muito orgulhosa com o resultado. Parabéns, Dani. Alguém quer fazer alguma observação? Fazer alguma pergunta? Vocês? Não? Tá ótimo. Tá bom? A gente já Você quer já falar falou. alguma Não, coisa? falou isso. Então, vocês não querem falar mais sempre nada, um prazer acabou. conversar. Então, eu queria só lembrar que a exposição fica até dia 27 de março. Então, ainda tem tempo para visitar. Quem não veio, vem. Galeria Estação. Obrigada, boa noite para todos.